Os metais preciosos trazem um aviso muito importante e muita gente está preferindo ignorar por completo esse aviso. Historicamente, os metais preciosos sempre são recorridos em momentos ou de incerteza ou de clareza, mas clareza num sentido de recessão ou algum problema muito sério na economia. Ou seja, são ativos que estão ali enquadrados nos ativos de proteção, diferente do Bitcoin. Bitcoin também é um ativo de proteção, mas ele ainda não é percebido de tal forma. Ainda o Bitcoin e as criptomoedas estão enquadradas no grupo dos ativos de risco. Trouxe aqui na análise anterior, falei muito sobre isso e vou bater mais uma vez nessa tecla. A gente precisa entender muito bem o cenário que está acontecendo agora globalmente para aí vocês poderem tomar decisões mais claras sobre os investimentos de vocês. Então é isso. O momento que a gente vinha vivendo já era um momento muito claro para qualquer economista de incertezas, principalmente no contexto econômico americano. Os Estados Unidos estava trazendo essa incerteza para o mundo, não só pelas medidas internas, mas as medidas externas também. Trump trouxe as sanções, taxações, e isso veio fazendo com que o mundo andasse um pouco, né, caminhasse para um sentido menos globalizado, e o controle da inflação nos Estados Unidos também é um tema muito importante que traz a atenção de todo mundo. Se os Estados Unidos não conseguir controlar a inflação, muito provavelmente a gente vai ver o mundo caminhar em direção a uma recessão, e isso é o que os metais preciosos mostram para a gente. A gente precisa entender exatamente o contexto e por que o dinheiro vai se movendo em direções diferentes, né? Em direções diferentes, eu digo, em rumo a grupos de ativos diferentes. Nesse exato momento que a gente vê é que o grupo dos ativos de proteção, que são eles, os metais preciosos, vem desempenhando muito bem já faz um bom tempo. Não só pela população ou grandes investidores, que é o que todo mundo espera, mas também por bancos centrais por todo o mundo. Então, bancos centrais na China vêm comprando muito ouro, o que a gente sabe declarado, e a gente também sabe que a China compra muito ouro sem estar declarado. Então, imagine lá o quanto eles também estão comprando de ouro sem estar declarado. Então, o mundo vem se posicionando, não só os bancos centrais, como grandes investidores, tomando um caminho muito claro com seus investimentos. E o caminho é em direção aos ativos de proteção. E o que isso quer dizer, na verdade, né? Quer dizer que o mundo está com alto receio e a probabilidade de que eles estão acreditando na alta probabilidade de que estamos caminhando para uma recessão. Apesar de que os Estados Unidos trazer suas narrativas de que está tudo sob controle, porém, essas movimentações dos metais preciosos costumam acontecer antes de recessões e momentos complicados na economia. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo. A S&P 500 vem desenvolvendo muito bem, Genaro, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ver o S&P 500, que são as 500 maiores ações dos Estados Unidos, desenvolvendo ainda bem em um momento de incerteza. Incerteza é o momento que a gente vê o capital migrando, né, em direção aos ativos de proteção, que são metais preciosos. Parte do capital ainda também vai em direção a alguns ativos, né, como ativos de tecnologia, alguns ativos ali também muito fortes do S&P 500, fazendo com que o S&P 500 também continue desenvolvendo. Porém, quando esses investidores tiverem clareza da direção, né, do rumo, daqui para frente o que pode acontecer, ou seja, a clareza de uma recessão, aí a gente vai ver esse capital que está no S&P 500, ou seja, nas 500 maiores ações dos Estados Unidos, indo em direção dos metais preciosos também. Então a gente tende a ver, se esse cenário acontecer, os metais preciosos continuarem a desenvolvendo suas movimentações de alta, enquanto o S&P 500 tende a começar uma correção, caso essa incerteza se confirme, né? A incerteza, né, do cenário global posteriormente, e se confirme um cenário de recessão. Então, que a gente tem que estar atento a exatamente isso. Principalmente, como está a movimentação gráfica do S&P 500, são as 500 maiores ações dos Estados Unidos, ou seja, o capital está indo em direção a ela, segue desenvolvendo ou pode estar iniciando uma possível correção. Se isso estiver acontecendo, enquanto os metais preciosos estiverem subindo, isso é um grande alerta, um grande sinal de que algo muito preocupante na economia global pode estar por acontecer. Então agora vamos para os gráficos para a gente tentar entender de forma mais visual o que esses gráficos estão falando para a gente, qual é o recado bem claro que ele quer dar para a gente. Então vamos agora para os gráficos, entender isso aí. Vamos iniciar aqui pelo ouro. O ouro vinha bem muito tempo já, esse aqui é o gráfico diário do ouro, e vem fazendo fortes movimentações há muitos meses, durante todo esse ano aí. Na verdade, desde 2023, o ouro vem dentro de uma tendência de alta muito forte. Porém, sim, em 2025, agosto de 2025, foi onde a gente viu realmente o rally do ouro acontecendo e a gente vê o ouro realmente rompendo
renovando máximas históricas e fazendo fortes movimentações de alta também no gráfico diário com valorizações incríveis. Fez uma correção, né, correção que já saudável na minha visão, em busca dessas linhas centrais aqui, inclusive são ponto normalmente de compra, quando a gente identifica uma tendência clara de alta como essa, por isso busca interação com essas linhas centrais, são zonas que eu busco sempre estar atento para poder recomprar, para poder equilibrar um pouco mais a carteira. Então foi isso que aconteceu, o ouro fez um recuo, uma oportunidade muito clara para compra, e o ouro vem desenvolvendo agora muito forte em busca de renovar máximas históricas. Se o ouro vem de uma forma muito forte no gráfico diário, insistindo ali em buscando renovar máximas históricas, isso indica para a gente que realmente o capital está indo em direção aos metais preciosos em busca do refúgio que o ouro traz, de segurança. O ouro é um metal que não precisa nem falar, já se provou muito útil durante os anos e anos e anos e anos. Então, todo ativo ele precisa ter qualidades diferentes e sobreviver durante o tempo é das qualidades mais apreciadas em qualquer ativo. Agora vamos falar da prata. A prata, meus amigos, está mais forte que o ouro. Eu sei que a prata iniciou o rally um pouco mais atrasado que o ouro, como de costume. Normalmente o ouro que inicia esse rally da insegurança desses momentos, e normalmente a gente vai ver a prata e o cobre também, né, os metais preciosos como um todo indo atrás ali, tentando acompanhar as movimentações do ouro, é o que a gente está vendo acontecendo nesse exato momento. O ouro renovou máximas históricas, vinha muito forte, e a prata agora vem fazendo fortes movimentações, renovando máximas históricas a cada dia. Nesse exato momento agora, a prata se encontra em uma máxima histórica a 66,72 dólares. Ou seja, a prata vem forte também, assim como o ouro. E a gente vai falar também da platina. Olha isso aqui, a platina, muito parecida com a movimentação da prata. A platina também renovando máximas históricas e vem sendo cotada nesse exato momento a 1.907 dólares. Ou seja, a platina também sendo escolhida, né, os ativos ali sendo escolhidos para poder servir como refúgio em um momento desse de incerteza. Então muita gente se perguntando, então, mas então vou comprar S&P 500, vou comprar Bitcoin. Meus amigos, só para deixar bem claro, quem está mostrando, o que eu estou mostrando para vocês aqui, são dados, é gráfico, historicamente isso se repete várias e várias vezes. Não é possível que você não consiga ter um raciocínio próprio e ver que os bancos e as instituições estão recorrendo aos metais preciosos. Isso não é à toa. Os bancos e grandes investidores não iriam migrar, direcionar seu capital dos metais preciosos por nada, por pleno capricho. Entendeu? Isso não existe. Tem um raciocínio por detrás disso, tem uma estratégia por detrás disso. E vou te falar, quem tem pouco capital, as sardinhas, é melhor ficar atento em seguir os grandes investidores do que tentar tomar decisões por achismo, né, digamos assim, ou quem sabe seguindo algum outro influenciador aí que esteja bem otimista, né? Porque a gente sabe que quanto mais vídeos falando sobre alta infinita, compre agora, você vai fazer dinheiro agora, é alta para sempre, mais gente clica, mais gente vai gostar de ver isso aí. O ser humano ama ser enganado, essa é a verdade. Mas o que está acontecendo agora, realmente, sim, você quer ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro. Mas faça como os bilionários, os trilionários estão fazendo, eles estão ganhando dinheiro. Mas não é com o Bitcoin nesse momento. O Bitcoin vem corrigindo há muitos dias, enquanto pessoas estão ali, DCA eterno, não, eu vou ficar comprado. Meu amigo, enquanto você está tomando essa sua atitude, sua postura em ser fiel à sua atitude, à sua posição de investimento, tem gente ganhando muito dinheiro com a prata, com a platina, com o ouro, porque vem se valorizando aí, ó. Isso é diversificar o capital de verdade, é isso que as instituições fazem. Elas migram o capital para momentos estratégicos, ativos estratégicos, em momentos especiais, né? Ocasiões especiais, de valorização, obviamente. Ninguém fica parado com DCA eterno, nenhum investidor grande vai fazer isso. Por mais bom que seja o ativo, isso não acontece nem com o ouro, que é um ativo que já vem se provando há anos e anos. Pelo amor de Deus, vai acontecer isso com o Bitcoin agora, né? Então não seja tão ingênuo. Aí que a gente está vendo, o ouro muito forte, prata muito forte e a platina também muito forte. Os metais preciosos estão sendo os preferidos dos investidores nos últimos dias. Vamos falar agora um pouco do S&P 500. S&P 500 no gráfico diário. Eu falei para vocês, esse meu indicador trabalha de uma forma um pouco diferente das médias tradicionais. Essas linhas centrais, quando elas se afastam dessa forma aqui, elas estavam juntas aqui, né? Isso aqui é força na tendência, o preço vinha desenvolvendo em cima delas muito bem.
Porém, à medida que elas começam a se afastar, isso já mostra para a gente enfraquecimento. Não é uma garantia de que o preço vai cair, mas um momento para a gente ter atenção, porque pode estar realmente iniciando um período de baixa. E agora a gente está vendo nesse exato momento o S&P 500 no gráfico diário trabalhando o seu candle aqui, não fechou ainda, obviamente, esse candle do diário, mas se fechar aqui abaixo das duas limas, né, centrais e elas divergindo, eu acredito que a probabilidade vai ser muito grande do S&P 500 caminhar em direção à tendência de baixa no gráfico diário. Então a gente tem que ter muita atenção. Se isso acontecer enquanto o ouro e a prata estiver subindo, os metais preciosos estiverem subindo, vai ficar muito claro que a incerteza ficou de lado e o mercado agora tem uma clareza muito grande na direção que está tomando, no caso de uma recessão, né, eu estou falando. Então, é isso. A dúvida é, vamos ter recessão ou não vamos ter recessão? Se o mercado acreditar que não vamos ter mais recessão, muito provavelmente esses ativos de proteção, como os metais preciosos, já não vão fazer mais tanto sentido, vocês concordam? E aí a gente vai ver eles começarem a corrigir. Ok, mas enquanto isso não estiver acontecendo, enquanto a gente vê o S&P 500 corrigindo, ó, primeiro a gente viu o grupo dos ativos de risco começarem a corrigir, que é o caso do Bitcoin, as criptomoedas, alguns outros ativos também estão enquadrados nesse mesmo grupo. Logo depois, agora, se a gente vê o S&P 500 iniciar uma correção, a gente sabe que os ativos tradicionais também estão sendo enquadrados ali como um ponto de risco nesse exato momento. E o que a gente vê subindo são os metais preciosos, estão em direção bem clara do mercado, né? Uma, uma, uma tomada de decisão, inclusive, bem clara do mercado. Aí você não vai querer ser a sardinha mais esperta que vai querer ir contrário o que os grandes investidores estão fazendo, né? Pelo amor de Deus, aí também é demais. Vamos falar aqui agora do Bitcoin no gráfico semanal, iniciar aqui, né? Já que já está aberto. Semanal, eu vou falar para vocês, Bitcoin segue na tendência de baixa aqui pelo meu indicador. Ah, mas pelo price action não iniciou a tendência de baixa ainda. Não, realmente, pelo price action ainda não estamos na tendência de baixa do Bitcoin. Precisaria romper aqui no semanal os 74.735 mil dólares. Se perder essa zona no Bitcoin no gráfico semanal, aí sim, a tendência de baixa que já estamos no gráfico diário, ela também vai estar enquadrada no gráfico semanal. Aí, meus amigos, a probabilidade do preço fazer grandes correções vai ser gigantesca, né? Muito grande mesmo. Então vamos ter muita atenção com essa zona dos 74 mil dólares, que se o Bitcoin chegar lá e perder essa zona, realmente a gente vai estar enquadrando uma tendência de baixa também no gráfico semanal. Gráfico diário, vocês já veem aqui muito claro. Eu sei que cada pernada de alta parece um bocado de sardinha animada, né? Sobe um candle e a galera já começa a pensar que é alta infinita. Porra, essa é a armadilha perfeita para pegar justamente a galera que está desavisada. Né? Então, a gente tem que entender e fazer uma leitura muito clara de gráficos maiores, como diário, semanal e mensal, entender como estão esses gráficos. Ok, mensal ainda estamos em alta, semanal estamos em risco, mas ainda estamos em alta, e o diário já estamos em baixa há um bom tempo. Então a gente não pode ignorar esses fatores e essas informações. Enquanto o Bitcoin não reverter a tendência de baixa do gráfico diário, você não pode ficar pensando em compra, meus amigos. Senão você tem grandes chances de perder dinheiro. Ah, Genaro, está me falando para esperar romper as duas EMAs aqui nos 100 mil dólares, cento e poucos mil dólares. É tarde, meus amigos. É melhor entrar nessa zona, mas com uma maior certeza e probabilidade de que você está entrando no momento correto, do que você tentar arriscar por livre maluquice de que você achou o fundo do preço da tendência ao momento de comprar. Isso você está me mostrando que você não tem apreço nenhum pelo seu dinheiro, né? Então, se você valoriza o seu suor, estude análise gráfica, meus amigos. Estude análise gráfica, não vá pela opinião dos outros. Não faz sentido nenhum você querer esperar que o banco lhe dê as melhores opções de investimento, esperar que nenhum outro analista, nem eu, nem ninguém. O que eu digo para vocês, eu quero ensinar para vocês é análise gráfica. Eu faço a maior questão de ensinar análise gráfica para vocês terem sua própria autonomia, fazer sua própria leitura. O gráfico não tem nada de mistério nenhum, só são um mapa do preço de um ativo, né? Por onde ele caminhou durante sua vida inteira. É basicamente isso. Então é isso, galera. Bitcoin segue na mesma situação. Enquanto não romper aqui essa linha de tendência de baixa, essas duas EMAs na zona dos 94 mil dólares, 95 mil dólares até os 99, eu gostaria de ver o Bitcoin no diário fechando candles acima dos 100 mil, para eu poder acreditar realmente que o Bitcoin saiu da tendência de baixa e está retomando uma tendência de alta. Enquanto isso não acontecer,
eu estou com minha visão ainda de que o mercado global está caminhando para tomar uma certeza, mais uma certeza pendente para uma recessão. Então, minha visão é que o mercado global está cada vez mais convicto de que a economia global está caminhando em direção a uma recessão. Essa é a minha visão bem clara. E eu digo isso pelas movimentações dos metais preciosos, do S&P 500 e do criptomercado como um todo, que são os ativos de risco. Então a gente tem 3 grupos de ativos dizendo a mesma coisa. Quem não quiser olhar para isso e entender, paciência, né? Mas é isso. Vamos falar agora aqui um pouco também do curtíssimo prazo, análise de sentimento, trazer para vocês dados importantes. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito de acompanhar a análise de sentimento. Análise de sentimento, diferente da análise técnica, não traz para a gente probabilidades, e sim dados. E cabe a cada analista fazer a interpretação desses dados. Então, o que a gente tem aqui nesse exato momento é um Open Interest que demonstra mais interesse. Open Interest, para quem não sabe, é um indicador que mostra a quantidade de contratos que estão sendo abertos e fechados à medida que o preço vem se movendo. Então, a gente quer ver o quê? Uma tendência com mais aberturas de contratos. Isso indica para a gente um interesse pela tendência. Nesse exato momento, o que eu vejo é que o Open Interest está subindo com os movimentos corretivos. Isso me demonstra interesse pelas movimentações corretivas. Então, o mercado, nesse exato momento, tem maior interesse pelas movimentações de baixa no Bitcoin. E captação de liquidez. À medida que o preço vem caindo, tivemos um grande movimento de volatilidade, né? Um candle forte para cima, devolveu tudo muito rápido e, com isso, tivemos um candle forte de compra a mercado e não tivemos ainda na mesma proporção um candle de venda a mercado, me fazendo acreditar que o preço pode continuar corrigindo desse ponto que estamos agora, dos 86.350, para captar justamente estas posições que foram compradas com FOMO. As instituições com certeza esperam que sejam vendidas no medo. Quem compra no FOMO vende no medo. É assim que funciona. Tivemos também muitas posições de short foram estopadas e liquidadas, porém o ratio ele segue ainda positivo. Deu uma caída, sim, nessa zona do fundo aqui, porém a gente está com o ratio aqui na casa dos 2,22. O ratio é um indicador que mostra a proporção de posições de long e de short. Nesse exato momento, o que ele mostra para a gente é que temos uma maioria de posições em long. O que é que isso quer dizer? Que o preço pode continuar corrigindo para justamente estopar e liquidar essas posições de long que estão entrando nesse exato momento. Essas posições de long são pessoas que estão acreditando que acharam um fundo no meio de uma correção, e isso é preocupante. Mas o sentimento ajuda a gente com isso nesse sentido, entender como as sardinhas e as baleias vêm se movendo, né, dentro das tendências. Como a gente sabe também que os mercados sempre estão em busca de liquidez, a gente vai entendendo quais são as maiores probabilidades, né, do preço buscar por liquidez através desses dados aqui. A gente vai olhar também o CoinGlass, curtíssimo prazo, gráfico de 24 horas. Isso aqui é equivalente a um gráfico de 5 minutos. Abaixo do preço aqui a gente tem 39 milhões de dólares para serem estopados e liquidados nos 85.889. Eu acredito que, a princípio, no curtíssimo prazo, perdão, o preço pode estar realmente indo buscar essa zona aí, captar essa liquidez. Deixou um vão aqui, né? O preço subiu com a volatilidade muito forte e corrigiu também, devolveu muito rápido. Com isso, não deu tempo de muitas posições serem abertas aqui nesse retorno, né? Então ficou aqui umas lacunas, uns gaps, né, de ordens, mas temos também algumas ordens aí, né, interessantes aqui da parte de cima dos 88.847, mais 30 milhões para serem estopados e liquidados. Vamos mudar aqui agora, olhando no gráfico anual, que isso aí é como se fosse o diário do Bitcoin, tentar entender melhor como é que está esse cenário aqui. Não mudou muita coisa da última vez que eu mostrei para vocês. Ainda temos muita liquidez para ser captada aqui acima, né, esse gráfico diário. Temos pouca liquidez para ser captada aqui abaixo. Porém, o que vai me preocupando é justamente isso. À medida que o preço vem corrigindo, muitas pessoas acreditam que acharam um fundo e vão abrindo mais posições, né? Abrindo posições de long. E isso sim é muito preocupante. Porque não dá para dizer o que vai acontecer daqui uma semana, um mês, porque a gente sabe que os dados e as posições, o mercado vai em busca de liquidez, então as pessoas que vão colocando ordens em momentos equivocados podem influenciar justamente na direção do preço, do ativo. Então, nesse exato momento, temos liquidez abaixo para ser captada, sim, mas a gente sabe que a maior zona de liquidez ainda é
ali o topo anterior, nos 126 mil dólares, porém, volto a falar mais uma vez também, independente da liquidez a ser captada, o cenário global, essa interpretação de ativo de risco, proteção, né, pode influenciar bastante, e essa liquidez aqui eu acho que vai acabar sendo deixada de lado, e o que vai sendo mais preocupante vai ser justamente direcionar o capital para o grupo de ativo correto, né, nesse momento agora de incerteza. Então, galera, é isso, essa análise de hoje. Se vocês quiserem, quem não me segue, pô, pelo amor de Deus, só clicar aqui embaixo, não dói o dedo, deixe seu like também, compartilhe esse conteúdo que você acredita que pode agregar e vai ajudar também de alguma forma. Então é isso. Sem mais agora, até o próximo vídeo. Um abraço.